Bem-vindo a mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa minha amada, querida, fantástica esposa, Dona Rebeca. E estamos contentes que vocês estão conosco mais uma vez. Nós vamos... deixa eu começar com um versículo. Em Romanos capítulo 13, vamos ver os primeiros dois versículos. Romanos 13, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Então aqui em Romanos capítulo 13, nós vemos a importância da autoridade nas nossas vidas. Vemos que Deus é soberano e Deus coloca as autoridades sobre nós. Nós, é claro, podemos olhar em Efésios e vamos ver os pais sobre os filhos devem obedecer a seus pais, é claro, tem em Deuteronômio e tantos outros lugares também. Claro, nós temos em Hebreus e outros lugares sobre a autoridade do pastor, sobre a igreja. E em outras porções, Timóteo, nós vemos a autoridade governamental. Enfim, temos, na palavra de Deus, nós temos especificamente falando sobre cada autoridade, sobre as nossas vidas. Mas aqui fala em geral. E nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos, e é claro também para nós mesmos, não somente obedecer às autoridades que Deus tem colocado sobre nós, mas a respeitá-los. Na sociedade que nós vivemos no dia de hoje, muitos pais, em vez de colocar um respeito para os policiais, coloca um desrespeito, coloca um temor nos policiais e nas autoridades que Deus tem estabelecido. E isso é antibíblico, e nós como pais precisamos, primeiramente, começar a praticar nas nossas próprias vidas, né? Obedecendo e respeitando essas autoridades. Mas nós vamos falar um pouquinho também sobre ajudando os nossos filhos e a importância dos nossos filhos sobre respeitando e obedecendo as autoridades. Nós já falou bastante sobre crescimento espiritual dos nossos filhos. E uma parte desse é frequência da igreja. Você e sua família devem frequentar sua igreja por todos os cultos. Nós temos um grande problema no Brasil de pessoas somente indo por um culto por semana, quando a igreja tem várias. Por exemplo, nossa igreja, nós temos escola dominical na noite, nós temos culto de manhã, escola dominical à noite, depois o culto, e nós temos da quinta-feira a culto da semana. Um terço dos nossos membros frequentam todos os cultos. Um terço. Só um terço. Isso é triste. Nós deveríamos viver entre os cristãos, e a realidade é que toda igreja é assim, né? Talvez não essa porcentagem, mas todas as igrejas têm pessoas que frequentam só um culto ou só outro culto. Temos pessoas que vão só para o meio de semana, tem outros que vêm só no domingo. Enfim, cada igreja tem esse tipo de problema, e estamos dando dano para nossos filhos por causa prejudicando, disso. é a palavra que está procurando. Estamos prejudicando a nossa própria vida e também prejudicando os nossos filhos. É muito triste porque você ouvir pais falando: ore por meus filhos, eles estão em rebelião, eu acho que eles não são salvos. Mas eles não ficam fiel na igreja. E essa é uma coisa importante. É incrivelmente importante de ensinar você e eles de ter um andar com Deus pessoal. Mas não só isso vai dar força. Deus falava para nós ficar parte da igreja. Então, você precisa... Essa é uma coisa que os pais precisam desenvolver. As crianças não devem ter uma opção. Sim. Vai para a igreja. Eu lembro quando estava crescendo, claro, meus pais são missionários como eu sou, meus pais eram pastor, e então estávamos na igreja sempre, né? Mas eu lembro com frequência, não somente a prática de ir para a igreja, para os cultos, mas eu lembro meu pai repetidamente falando
todas as vezes que as portas estão abertas, a gente vai estar lá. Então, se for conferência, a gente estava para todos os cultos da conferência. Se foi uma atividade para os jovens da família estavam na atividade. Então, se foi uma atividade para as crianças, a criança estava na atividade. E toda vez que as portas da igreja estavam abertas, através da prática, né, Deus, os meus pais nos forçando, podemos dizer, e concordo com isso é bíblico, a ir. Claro, nós queríamos, nós não éramos forçados, mas se fosse o caso, eu estou a favor de ir para todos os cultos e as atividades da igreja. Nós nos forçamos para ir para o trabalho, mesmo quando nós não queremos. Nós forçamos os nossos filhos a ir para a escola, mesmo quando eles não querem. Mas para as coisas que são mais importantes, que é a igreja, a criança pode falar, não quero ir hoje, e tudo bem. Para a maior parte dos pais, isso é o suficiente. A gente não obriga, não força os nossos filhos para ir para a parte mais importante, que é para os cultos, em vez de ir para a classe, né, de escola normal. Uma coisa mais pior ainda é tem muitos crentes que usam a igreja como punição. Por exemplo, tem as crianças estão desobedecendo em casa, então você não pode participar na atividade da igreja, você não pode ir no acampamento. Você é doido, você está cortando seus pés e caindo no chão, porque você não sabe se essa atividade ou esse acampamento é o lugar onde seu filho vai ouvir a pregação que vai mudar a vida completa. Sim. Usando a igreja como punição, tirando coisas da igreja em punição, você é doido. Sim. É absurdo. Seus filhos precisam da igreja mais do que eles precisam da escola. Eu concordo. Não deixe eles assistir um filme, não deixe eles assistir televisão por uma semana, não deixe eles fazer os jogos no computador ou no celular por uma semana. Eu concordo com esse tipo de coisa. Mas prevenindo eles para ir para uma atividade da igreja, prevenindo eles para ir para a igreja, isso é tolice. E estamos reforçando várias coisas. Primeiramente, estamos ensinando para os nossos filhos que a igreja não é importante. E que só vamos para lá quando queremos. Então, você quer ir e eu não vou deixar. E estamos que nem a minha esposa falou, ela falou cortando os pés, né? Estamos nos matando, estamos tirando a nossa capacidade de influenciar os nossos filhos, ou a igreja, né, influenciar os nossos filhos. Você precisa ficar parte de tudo e deixa seus filhos vai para a classe. Mas, e tenha razão, é bom para eles ter autoridades diferentes em cima deles, de ensinar eles como reagir quando eles são adultos, porque todos nós temos um chefe, ok? E nós precisamos saber como tratar com o nosso chefe, mas quando vocês pais não apoiar a autoridade, eles não têm a mínima ideia. Sim. E também é dentro da igreja que eles aprendem como reagir com o mundo, como fazer bem, como ter uma vida sucedida. Então, quando nós não estamos fiel na igreja, você está ajudando o seu filho de cair na frente e não ter sucesso. E é sua culpa. É sua culpa. Então, sim, nós precisamos criar nossos filhos próprios, mas, no mesmo tempo, a igreja é uma ferramenta enorme e você precisa seja lá. Certo. Então, indo para a igreja, os nossos filhos vão ter, provavelmente, ao decorrer dos anos, vão ter vários professores de escola dominical diferentes. E cada professor vai ter uma personalidade diferente, vai ter um estilo diferente. Os seus filhos vão gostar mais de uns do que de outros. E às vezes vai ter um conflito. O seu filho não vai gostar da forma que o professor deu prêmio para alguém e não para eles. O seu filho vai reclamar de alguma coisa que aconteceu na escola, ou também, mas que aconteceu na escola dominical ou na igreja. E nós, como pais, nós temos que aprender não a apoiar os nossos filhos, mas apoiar a autoridade. E quando os nossos filhos vierem para casa, estão reclamando disso, daquilo, a melhor coisa que você pode fazer é apoiar aquele professor e ensinar para o seu filho como aquele professor fez bem,
como aquele professor estava certo. E mesmo se o professor não estava certo, é uma oportunidade perfeita de ensinar para os seus filhos que a vida não é justa. Que a vida tem... você vai para o trabalho e o chefe não vai ser justo com todos. Na realidade, poucos chefes são justos com poucos, muito menos todos. E nós temos uma oportunidade perfeita de qualquer tempo que mesmo que a autoridade faça uma coisa que não é conforme nós queremos, é uma oportunidade perfeita para nós ensinarmos os nossos filhos. Eles são autoridade e nós vamos respeitar a autoridade. E eu lembro como um filho, como uma criança, se eu tivesse problemas com autoridade em qualquer lugar, chegando em casa, eu tinha problema com meus pais. Eu lembro de um tempo que eu até hoje acho que eu fui maltratado, mas não importava. Eu vim para os meus pais e reclamei e falei blá 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 blá. O que os meus pais fizeram? Apoiaram a autoridade. Nem perguntaram para a autoridade, nem falaram com a autoridade, nem foram ver o lado deles. Não, eles são autoridade e pronto, acabou. E eu aprendi bastante com isso. A autoridade não vai estar sempre certo, mas nós temos que aprender a respeitar e obedecer. Nós vemos aqui no versículo 2 que nós já lemos, que quando nós não fazemos isso, nós estamos condenando a nós mesmos na vista de Deus, e Deus é que vai trazer julgamento sobre nós. Mas nós temos que ensinar e reforçar as autoridades em cima da vida dos nossos filhos. A maioria dos seus filhos frequenta a escola pública. E vamos ficar honestos. Ok, nós sabemos. E deixe-me apoiar as professoras aqui. Entende que não importa se a professora do seu filho é um crente ou frequenta qualquer igreja. Você precisa entender uma coisa sobre escolas aqui no Brasil. As escolas aqui no Brasil, não importa se eles entre aspas, crentes, cristãos, não importa religiosa, todas essas escolas no Brasil está exigido por lei de seguir a programação do MEC. Que significa que não importa o que essa mulher é, ou homem é, eles precisam ensinar coisas contra a Bíblia. Ok, nós temos um grande problema. Como crentes, nós sabemos que eles estão aprendendo lixo. Mesmo assim, você precisa apoiar a autoridade. E como você pode fazer isso? Não criticar as professoras. Explique para seus filhos. Olha, por lei, seu professor precisa ou professora precisa ensinar essas coisas, mesmo que nós sabemos não é bíblico. Ela não tem opção. Não é culpa dela. Sim. Você ensina, você corrige a matéria que está sendo ensinada. E como a minha esposa falou, você ensina para os seus filhos que a professora não tem opção. Você corrige, não a professora, a matéria. Você corrige o que está sendo ensinado. Você corrige e fala, não, a evolução não é verdadeira, a criação foi verdadeira. Não, dinossauros não foram extintos há bilhões de anos atrás. Até 100 anos atrás tinham vários dinossauros aqui na Terra ainda, se não ainda hoje. E você vai ensinando para os seus filhos, vai corrigindo sim o que está sendo ensinado de errado, mas você ainda precisa manter a autoridade da professora, não criticando a professora e mantendo ali a autoridade sobre os seus filhos. Agora, tem situações onde a professora, vamos falar mais da escola agora do que a igreja, a professora fala que seu filho está desobedecendo, dando problemas na sala. Infelizmente, hoje em dia, o que acontece? Os pais colocam a professora em processo. Eu conheço situações onde a professora está em processo por causa do fato que ela falou, seu filho não está obedecendo. Que coisa doida! Sim. Olha, você não aguenta seu filho. É razão que você escolheu de colocar seu filho na escola em vez de ensinar em casa, porque você não aguenta.
Por que você acha que ela deve aguentar seu filho quando você não aguenta seu filho? Esse é absurdo. Mas, infelizmente, em vez de apoiar e ajudar a professora, vocês gritam no rosto dela e brigam com ela, faz processo contra ela. Esse é absolutamente doido. A razão que hoje em dia não tem pessoas mais que queriam ser professores. Nós estamos em falta mundialmente, não somente no Brasil, do mundo inteiro. Professores estão saindo da profissão para outra profissão porque eles não foram apoiados, eles não têm controle da classe, porque é proibido por lei de controlar a classe. Nós temos professores que estão ficando batidos, você sabe disso. E por que tudo isso está acontecendo? Porque os pais não estão apoiando os professores. Eu fui a professora na escola tradicional e também educação domiciliar. Eu também ensino particularmente. E eu posso falar. É uma coisa absurda. Eu já tive um pai aqui no Brasil, no meu rosto. Eu estava preso no muro. Ele estava no meu rosto gritando: você é idiota, você não sabe. Que coisa absurda. E graças a Deus foi particular. E eu falei: então, vai embora. Eles não são bem-vindos mais. E eu cortei. Cuidado com isso. Essa atitude está em toda a sociedade. E os pais está criando monstros. O que vai acontecer com seu filho quando ele é adulto e ele vai no trabalho e o chefe fala: por que você não fez esse propósito que eu pedi? Mas você não pode mais ficar em frente do chefe dele gritando no rosto dele. Mas o que ele vai fazer? Ele vai gritar. E quem vai seja despedido do trabalho? O chefe? Não. Seu filho? Sim. Eu concordo, você precisa conversar com os professores da sua escola que ensinam seus filhos, mas não para corrigi-los, não para maltratá-los. Você deveria estar vendo com os professores dos seus filhos como seu filho está se comportando e o que você pode ajudar, como você pode ajudar a professora para que o seu filho aprenda melhor. Não indo para a escola ou para o professor ali, a professora, para corrigir, para gritar, para criticar, nem na frente dos seus filhos, né? Criticando os professores. Mas você deveria ir para a escola e conversar com aqueles professores que estão ensinando seus filhos e ver com eles a realidade de qual mal o seu filho está comportando e o que você precisa fazer para ajudar o seu filho a se comportar melhor, a aprender melhor e tudo mais. Nós temos que apoiar a autoridade. E cada vez que você critica o seu pastor, cada vez que você critica os professores dos seus filhos, cada vez que você critica o policial, cada vez que você critica qualquer tipo de autoridade, você está tirando o poder da sua própria autoridade para os seus filhos. Você está pegando ali no alicerce da autoridade e você é a autoridade do seu filho. Então, cada vez que você bate naquela fundação da autoridade, seja qualquer tipo de autoridade, não importa qual autoridade você está criticando, você está desfazendo, quebrando ali o alicerce de toda a autoridade, inclusive o seu. E por isso que quando seus filhos são jovens, você não consegue controlá-los. Você tem perdido todo o controle, você tem perdido toda a autoridade e parcialmente porque você tem destruído as outras autoridades que estavam sobre os seus filhos. A Bíblia não nos ensina a respeitar autoridades que são boas. A Bíblia nos ensina a respeitar todas as autoridades. Eu compreendo muito bem. Temos bons presidentes e maus presidentes. Ou temos maus presidentes e menos maus presidentes. Não importa. Sim. A realidade é que eu não devo estar criticando. Sim, eu posso falar novamente, conforme estou ensinando meus filhos. Eu vou querer ensiná-los essa teologia, esse pensamento, essa filosofia errado, mas não matando, não criticando, não destruindo a autoridade que está ali. Ensinando meu filho melhor, a poder votar melhor, sim,
mas mantendo o respeito da posição, mantendo o respeito da autoridade. Amém. Então, apoiar a autoridade da escola, da igreja e fique dentro da igreja. Sim. O mais que você está no culto, o melhor que vai ser. Para você e para os seus filhos. Muito obrigado por estar conosco por mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. E espero vê-los na próxima vez. Deus abençoe.